So tonight we'll be starting in Ephesians chapter 1, Nessa noite vamos começar em Efésios capítulo 1, starting in verse 15. começando no versículo 15. Whenever you find it, you may stand. Quando vocês encontrar, pode se colocar de pé. For this reason, because I've heard of your faith in the Lord Jesus Christ and your love towards all the saints, I do not cease in giving thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of your Lord Jesus Christ and the Father of glory may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope of which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe, according to the working of his great might that he worked in Christ, when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet, and gave him as the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amen? Amém. Amen. You may be seated. Pode se sentar. So this first chapter here in Ephesians, Esse primeiro capítulo aqui em Efésios, you can kind of divide it into two different parts. você pode dividi-lo em duas partes. The first part is the great blessing. A primeira parte é a grande bênção. It just talks about how God has blessed us. Fala da maneira que Deus tem nos abençoado. It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. And we talked about that last week. E nós falamos sobre isso na semana passada. About just this overflowing of God's blessing upon our lives. Esse transbordo, essa abundância das bênçãos de Deus em nossas vidas. And when we talk and we talk and we talk about these things. E quando nós falamos e falamos sobre essas coisas. But now we go into the second part. Mas agora nós entramos na segunda parte. The great intercession. Onde está a grande intercessão. He said, "I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers." Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Because it's one thing to talk about the way God has blessed us. Porque é uma maneira de falar da maneira que Deus tem nos abençoado. But the prayer of Paul, mas a oração de Paulo for the Ephesians, para os Efésios and for us, e para nós is that we not just talk about it. É para que nós não somente falemos sobre isso, and not even that we just know it, e não somente para conhecer, saber, but it's deep in our hearts. Mas para que seja profundo em nosso coração. That the eyes of our hearts are opened. Para que os olhos dos nossos corações sejam abertos. To really truly know what it means to be blessed by God. Para verdadeiramente entendermos o que significa ser abençoados por Deus. And out from the heart. E transbordando do coração. Comes our actions. Vem as nossas ações. And our mindset. E nossos pensamentos. And everything in our life. E tudo em nossas vidas. So he's praying. Então aqui ele está orando. That by the power of the Holy Spirit. Que pelo poder do Espírito Santo. That we would know without doubt. Que nós possamos entender sem nenhuma dúvida. What God has planned for us. O que Deus tem planejado para nós, preparado para nós. So tonight we're looking at Paul's prayer. Então nessa noite nós vamos olhar a oração de Paulo. And we're praying that God open the eyes of our hearts. E nós vamos orar e pedir que Deus abra os olhos dos nossos corações. That what God is trying to teach His church tonight. Que o que Deus está tentando ensinar a sua igreja nessa noite. So he says that he's praying for us. Então aqui diz que ele está orando por nós. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom. Que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria. And of revelation in the knowledge of Him.
e de revelação no pleno conhecimento dele, having the eyes of your hearts enlightened. iluminando os olhos do vosso coração. So he's praying for two things here. Então ele ora por duas coisas aqui: The spirit of wisdom o espírito de sabedoria and of revelation. e de revelação. And in my study, I found this beautiful connection E nos meus estudos eu encontrei uma conexão linda between this and Isaiah 11. entre isso e Isaías 11. So Isaiah 11 is actually a prophecy Em Isaías 11 é uma profecia that directly points to who Jesus was going to be. que diretamente aponta quem Jesus iria ser. And there it says, E nessa profecia diz: and the spirit of the Lord shall rest upon him, repousará sobre ele o espírito do Senhor, the spirit of wisdom and o understanding, espírito de sabedoria e de entendimento, and the spirit of counsel and might, o espírito de conselho e de fortaleza, and the spirit of knowledge and the fear of the Lord. o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. And his delight shall be in the fear of the Lord. Deleitar-se no temor do Senhor. So the same spirit that rested upon Christ, O mesmo espírito que descendeu em Cristo, the one that gave him wisdom and understanding, que deu a ele a sabedoria e o entendimento, the same spirit that counseled him, o mesmo espírito que aconselhou ele, the same spirit that empowered him, o mesmo espírito que deu a ele o poder, the same spirit that raised him from the dead. o mesmo espírito que levantou ele da morte. Paul is praying this, Paulo está orando isso, that same spirit que esse mesmo espírito open the eyes of your heart, abra os olhos do teu coração, that the same spirit para que esse mesmo espírito lives in you. viva em você. Assim seja. So we look to Christ, Então nós olhamos para Cristo, and we look to that spirit, nós olhamos para esse espírito and we realize that it's living in us. e nós percebemos que esse espírito vive em nós. And it says, but the Helper, the Holy Spirit, Mas o Consolador, o Espírito Santo, whom the Father will send in my name, a quem o Pai enviará em meu nome, he will teach you all things and bring you to remembrance all that I have said to you. esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. So this is the role of the Holy Spirit in your Esse life. é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Listen, are you anxious? Se você está com ansiedade, The Holy Spirit is saying, look to Christ. o Espírito Santo diz: olha para Cristo. Are you sad? Você está triste? The Holy Spirit says, look to O Christ. Espírito Santo diz: olha para Cristo. Are you just struggling? Você está passando por dificuldade? Look to Christ. Olha para Cristo. That is the main purpose of the Holy Esse é Spirit. o propósito principal do Espírito Santo. Every other blessing and gift flows from this. Todas as outras bênçãos e presentes fluem disso. He said the purpose is to bring remembrance O propósito é de trazer à memória to what Jesus has told us. o que Jesus nos ensinou. And tonight we'll see what that looking to Jesus actually looks like. E agora, nessa noite, nós vamos aprender o que olhar para Jesus significa. So Paul's prayers that the Spirit of God Então a oração de Paulo é que o Espírito de Deus gives us the wisdom of God nos dê a sabedoria de Deus to open our eyes to God. para abrir os nossos olhos a Deus, But for what reason? mas para que propósito? So he says that you may know the hope Para que você possa conhecer a esperança to which he has called you. para que Ele tem te chamado. What are the riches of his glorious inheritance to the saints? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? And number 3, what is the immeasurable greatness of his power towards those who believe? E número 3, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. So our hope, Nossa esperança, our inheritance, nossa riqueza, nossa herança and his power. e o seu poder. So R.C. Sproul writes this. R.C. Sproul escreve isso. See, hope here refers to the future promises of God for his people that cannot possibly fail. Esperança aqui refere-se às promessas futuras de Deus para o seu povo que não podem falhar. The biblical word for hope refers not to that which we desire to take place, A palavra bíblica para esperança não se refere àquilo que desejamos que aconteça, but rather to those promises in the future that will most certainly take place. mas sim às promessas futuras que com certeza acontecerão. See, this word hope here in the Essa Bible, palavra esperança na Bíblia it's not something that we just desire. não to é happen. algo que nós desejamos que aconteça. I just hope it happens in the future. Eu desejo que isso aconteça no meu futuro. No, Paul's saying this is something that is certain. Paulo está dizendo isso é algo que já é certo. It's the rock on which we stand. É a rocha em que nós nos colocamos. Whenever you hop on a rock, Quando você pula em cima de uma rocha, if it's a nice, strong, sturdy rock, se é uma rocha grande, forte, you don't worry about it collapsing or cracking or breaking. você não se preocupa com ela quebrando, You just stand você somente se posiciona. because you have the hope Porque você tem a esperança that's going to hold you up. que ela vai te segurar. And that's what Paul is saying. E é o que Paulo está dizendo. It's a certain fact. É um fato certo. So on your worst day, Então no seu pior dia, you can put your hope você pode colocar a sua esperança in this fact nesse fato that suffering is temporary que o sofrimento é temporário and you have a future beyond death. e você tem um futuro além da morte. And that future is in the riches of his inheritance. E que esse futuro está nas riquezas
riquezas da sua herança. We talked about this last week. Nós falamos sobre isso semana passada. And we looked at the writings of Peter, who Nós talked olhamos about. nas escrituras de Pedro, que nós falamos, He talked about this inheritance. e nós falamos sobre essa herança. And he described it as imperishable, E ele descreve essa herança como imperecível, undefiled, imaculado, unfading, imutável, kept in heaven for you. guardado no céu para você. Now, what does it actually look like? Mas o que isso significa? When we truly walk in this knowledge of our inheritance, Quando nós verdadeiramente caminhamos nessa sabedoria da nossa herança. not this just weak thought in our brain, Não só esse pensamentozinho fraco que vem à mente, but actually in our heart of hearts we know mas profundamente em nosso coração nós sabemos that is true. Nós sabemos que é verdade. It was October 1981. Em outubro 1981, It was the Great Chicago Fire. teve grande incêndio em Chicago. It was a fire that killed over 300 people. Incêndio que matou 300 pessoas. It left 100,000 people E homeless. deixou 100 mil pessoas sem casa, homeless. And there was one man who basically lost it all. E teve homem que perdeu tudo. His name was Horatio. Horatio Spanford. O nome dele era Horatio Spafford. He lost almost everything. Ele perdeu tudo. So he said, I'm just going to sell the rest of what I E have. ele disse, eu vou vender o que eu tenho, que restou, And I'm going to take me and my family, e eu vou levar minha família and we're going to go off to England. e vamos para a Inglaterra. And there was some revivals and things that were happening there. E lá estavam acontecendo alguns avivamentos. And he saw this as an opportunity to just get out of the city E ele viu isso como uma oportunidade de sair da cidade and just take his family and go and help with God's work. e levar a sua família para ajudar na obra de Deus, The revival that was happening there in England. naqueles avivamentos que estavam acontecendo ali na Inglaterra. But some problems happened. Mas alguns problemas aconteceram And some of the sale of his properties just didn't go through. e as vendas de algumas de suas propriedades não finalizaram. So he went ahead and just sent his family off. Então ele enviou primeiro a sua família, So it was his wife, Anna, sua esposa Ana and then there was, I believe it was 4 daughters. e Yeah, creio 4 que daughters, yep. quatro filhas. So he sent them ahead to go to England. He said that he was going to meet up with them. E enviou elas à Inglaterra e disse, eu encontro vocês lá. And as the ship was arriving to England, E enquanto aquele navio estava chegando na Inglaterra, their ship hit another ship, esse navio bateu em outro navio and just chaos just erupted. e houve caos And the ships began to sink. e os navios começaram a afundar. And Anna talks about E a Ana fala sobre, how she just watches her daughters just get swept into the sea. ela fala sobre o fato de que sua filha menor foi levada pelas águas para dentro do mar, Because she had her youngest one in her hands. porque ela estava segurando sua filha menor And it just got ripped from her hands. e ela foi ali rasgada de suas mãos. And she saw her daughters just sink and be ela- swallowed into the sea. Somente presenciou ali a sua filha afundando naquele mar. And Anna was there struggling and struggling and E ela struggling também estava ali com dificuldade until she was finally rescued. até que ela foi resgatada. And she made it into England. E quando ela chegou à Inglaterra And once they're safe, e quando estavam seguras, she went and sent a simple telegram. ela enviou telegrama. Saved alone, what shall I do? Fui salvo, somente eu fui salva, o que eu faço? Her husband got the message. O marido dela recebeu essa mensagem And he took the first boat to try to get to his wife. e ele entrou no primeiro barco para tentar chegar onde estava sua esposa. And as he was crossing, E enquanto ele atravessava, he crossed over that same place where his daughters were ele taken. passou por aquele mesmo lugar onde morreram as suas filhas. And he wrote these lyrics. E ele escreveu essas letras. He was inspired to write this hymn. Ele se inspirou em escrever esse hino. The hymn is, "It is well with my soul," translated into "Sou feliz com Jesus." Que é as letras da canção Sou Feliz com Jesus. So when peace like a river attends my way, Se paz mais doce eu poder desfrutar, when sorrows like a sea billows roll, se dor a mais forte sofrer, whatever my lot you have taught me to know, o que seja, ou seja o que for, tu me fazes saber it is well with my soul. que sou feliz com Jesus. So how can a man who has lost everything, Como que homem que perdeu tudo, everything he had in Chicago, tudo que ele tinha em Chicago, his family, sua família, swept up in England, que foram ali, que afogaram na Inglaterra, is because by the power of the Holy é Spirit, porque pelo poder do Espírito Santo, his eyes were opened to os this. olhos dele estavam abertos a isso. What is the immeasurable greatness of his power towards us who believe, according to the working of his great might that he worked in Christ whenever he raised him from the dead? A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia
da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. See, this goes back to Isaiah 11. Isso nos leva de volta a Isaías 11, Because the same Spirit in Christ, porque o mesmo Espírito que estava em Cristo, the same Spirit that raised him from the o dead, mesmo Espírito que levantou ele da morte, he lived in him, ele vivia nele, he lived in his wife, vivia na sua he esposa, lived in his daughters. vivia em suas filhas. And the same way the Spirit raised Christ from the dead, E o mesmo Espírito que levantou Cristo da morte, he knew that it was the same Spirit that was going to raise them from the dead. ele sabia que era o mesmo Espírito que um dia levantaria elas da morte. He understood the greatness of God. Ele entendeu a grandeza de Deus. And it gives us the hope to say, E nos dá a esperança de dizer: it is well with my soul. sou feliz com Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo é teu nome. So we look to Jesus' resurrection as hope to our resurrection. Então nós olhamos a ressurreição de Jesus como esperança para a nossa própria ressurreição. And as a church living in 2025, E como uma igreja que vive no ano de 2025, we have to understand that this is not some kind of blind faith. nós temos que entender que não é uma fé cega. Whenever Paul was writing to the Corinthians, Quando Paulo escrevia aos Coríntios, he just began to list out all the people who saw Jesus resurrected. ele começou a contar todas as pessoas que viram Jesus ser ressuscitado. He said there was not only them, but there was also another group that was 500 people. Não só esses, mas houve um grupo de aproximadamente 500 And pessoas. he's saying, yes, some passed, Sim, alguns morreram, but most are still alive. mas a maioria ainda estão vivos. So for the early church, Então, para a igreja antiga, it wasn't just this like blind faith. não era uma fé cega. Paul was basically saying, like, if you were doubting in your faith, Paulo praticamente estava dizendo: se você tem alguma dúvida sobre a sua fé, if you're doubting in this resurrection, se você tem alguma dúvida sobre essa ressurreição, you should just go down the street, vai ali na esquina, like, go knock on your neighbor's door, bate na porta do seu vizinho, ask them what they saw. pergunta o que eles viram. It's hard for us sometimes, E às vezes é difícil para nós, being so many years removed from this, estando tantos anos, longe dessa ocasião, but we do not live by a blind faith, mas nós não vivemos em uma fé cega, because every single day porque todos os dias we see the Spirit of God nós vemos o Espírito de Deus enlightening the hearts. iluminando os corações. It says, and seated him at the right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. So, not only in this age, Não somente nessa era, but also in the age to come. mas também nas eras que hão de vir. So remember, this is written by Paul, Então, lembre-se que isso foi escrito por Paulo, with a soldier at his door, quando o soldado estava em seu portão, preventing him from leaving his house. e esse soldado não deixava ele sair de sua casa. So Paul is not saying that there is no authority, Então, Paulo não estava dizendo que não havia nenhuma autoridade, but he said Jesus Christ is the authority above all. mas ele estava dizendo que Jesus era a autoridade acima de todas. See, nothing happens on this earth Nada acontece nessa terra without the direct permission of God. sem a permissão direta de Deus. Because of what Christ did. Pelo que Cristo fez, Because of what Christ did on the cross. pelo que Cristo fez naquela cruz, He's been put on a place above all ele things. foi colocado em um lugar acima de todas as The coisas. fact that even death itself, O fato de que até a própria morte, a própria morte, has to take a knee tem que se ajoelhar to who Christ is. para quem Cristo é. So it means for us, whenever we lay in bed at night, Então, quando nós nos deitamos na nossa cama de noite, whenever we lay our head on our nice pillow, quando nós deitamos nossa cabeça em nossos travesseiros, we don't have to be anxious. nós não temos que ter ansiedade, Listen, when it comes to authority, when it comes to presidents, pois quando se trata de autoridade, presidentes, whenever it comes to these things, quando se trata dessas coisas, listen, support who you're going to support, apoie quem você quiser apoiar, but at the end of the day, mas no fim do dia, like, we have a hope. nós temos uma esperança. Like, how many people do you see on Facebook? Quantas pessoas você vê no Facebook Just making videos and posts, fazendo vídeos e postagens, just stressed out. estressados, They don't know what to do não sabem o que fazer, because they don't have a hope that goes beyond this world. porque eles não têm essa esperança que vai além desse mundo aqui. But we know at the end of the day, Mas nós sabemos que no fim do dia, our authority a nossa autoridade is in Christ and Christ alone, está somente em Cristo. and He is above all things. E Ele está acima de todas as coisas.
So he's a king that's not only over all the powers and of darkness itself, Então ele é um rei que não somente está acima de todo o poder e das trevas, but he's the head of the church. mas ele é a cabeça da igreja. And Paul says, and gave him as head over all things to the church, which is his body, in the fullness of him who fills all in all. E Paulo diz, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. See, Marcus Barth writes in his commentary about this, Marcus Barth escreve nesse comentário about this common understanding at the time about the human body. sobre o entendimento comum sobre o corpo humano. It was this idea of filling, E era a ideia do enchimento, that the head que a cabeça fills the body with power and with movement, enche o corpo de poder e de movimento, that the head fills the body que a cabeça enche o corpo with this awareness, com o entendimento, and that it fills it with life, enche o corpo de vida, that the head que a cabeça fills the body enche o corpo with a direction. com direção. And that's what Paul's talking E about. é o que Paulo estava falando. That is Christ in our life. Que Cristo, isso é Cristo em nossas vidas. Like, what can my hand do apart from my head? O que meu braço, o que minha mão pode fazer sem minha cabeça? What's my leg going to do apart from my O head? que minha perna vai fazer sem a minha cabeça? And we try in our lives sometimes, E às vezes tentamos em nossas vidas, for whatever reason, por não sei por qual razão, and we try to do our own thing, tentamos fazer nossa própria vontade and we try to leave. We try our best to leave under the authority of Christ. e tentamos sair debaixo da autoridade de Cristo. We try to leave the body, Tentamos sair do corpo, like a hand trying to run off on its com own. uma mão tentando fugir do corpo. But Paul is saying Mas Paulo está dizendo that Christ fills our life. que Cristo enche nossa vida It fills it with meaning, with purpose. com propósito, com significado. And in closing, I want to go back to the end of Isaiah 11, E para encerrar, eu quero voltar no final de Isaías 11, where it says, "And his delight onde diz: deleitar-se a shall be in the fear of the Lord." no temor do Senhor. See, whenever you had your eyes open to see Him, Quando você teve os seus olhos abertos para ver Ele, no, I mean like really see. mas eu quero dizer, ver Ele verdadeiramente. You see how truly powerful and how great He is. Você pode ver o tamanho do seu poder. See, you see how powerful His hand is. Você pode ver o tamanho do poder que há em suas mãos. You see how He has the ability to destroy both body and soul in hell. Você pode ver a habilidade que Ele tem de destruir o corpo e a alma no inferno. Everything under His power, Tudo abaixo do seu poder. everything under His control. Tudo abaixo do seu controle. When people try to do evil against Him, Quando as pessoas tentam fazer o mal a He Ele, just turns it around Ele vira a situação and says, "What you meant for evil, e diz: o que você quis para o mal, I meant for good." eu transformei em algo bom. Like you can't stop Him. Ele não pode ser parado. You can't stop Him. Ele não pode ser parado. And there's a fear there, E há esse temor aí, like a truly healthy fear. um temor saudável. But we as Christians, we delight in it Mas como cristão, nós temos que nos deleitar nisso, because the Spirit of God that lives in us porque o Espírito de Deus que vive em nós is for us and not against é us. por nós e não contra nós. That this God with a powerful hand Esse Deus com a mão poderosa is like the hand of a loving Father. é a mão de um pai amoroso. There's a fear, Há um temor, there's a respect, há um respeito, but ultimately we understand mas ultimamente entendemos that everything He does que tudo o que Ele faz is for our good é para o nosso bem and His glory. e para a sua glória. And I just pray, E eu oro that we truly understand what Paul is trying to que teach us. verdadeiramente nós possamos entender o que Paulo quer nos ensinar. Because we can go through and we can read about the blessings and all Porque nós these podemos things, ler sobre as bênçãos, sobre todas as coisas, but it's not until we truly have our eyes mas opened não é até quando nós abrimos os nossos olhos verdadeiramente that we can walk day in and day out que nós podemos andar nisso, saying, "It is well with my soul. dizendo: sou feliz com Jesus, está tudo bem com a minha alma, It is well." está tudo bem. Let us pray. Vamos orar. Dear Lord God, I thank you. Senhor Deus, eu te agradeço. Lord God, I thank you for your word. Eu te agradeço pela tua palavra. Lord God, I thank you that even now in 2025, Deus, eu te agradeço que até no ano de 2025 we have a solid hope nós temos uma esperança fixa on who you are em quem tu és and what you promised to e o do. que o Senhor prometeu fazer, Lord God, that it is well. que está tudo bem, Lord God, because you are in control. porque o Senhor está no controle. That all authority is yours. Toda autoridade é tua. And Lord God, I pray E eu oro, Deus, that we submit under that que authority. nós possamos submeter debaixo dessa autoridade.
for our good, para o nosso bem for the glory of your holy name. e para a glória do teu santo nome. In Jesus' name we No pray. nome de Jesus oramos. Amen. Amém e Glória a amém. Deus, aleluia. Santo nome do Senhor.